Seja bem-vindo mais uma vez, estamos aqui no primeiro vídeo de leitura bíblica. Nós temos o vídeo introdutório, se você ainda não viu o vídeo introdutório, veja primeiro o vídeo introdutório para você ter uma noção completa de como serão os estudos bíblicos. E hoje, sem mais delongas, vamos lá para a primeira leitura, que é a leitura em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura, ao longo da leitura nós vamos fazer algumas pausas para compartilhar algumas coisas, alguns pontos importantes, mas eu já peço que você pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, para a gente começar esse estudo. Amém? Vamos fazer uma oração antes de começar, para que seja uma bênção, para que Deus possa revelar não só para mim, mas para você, e que você possa aplicar isso no seu dia, que você possa ser transformado pelas palavras do Senhor, pela palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero colocar, Pai, o início desses estudos nas Tuas mãos, Pai, que possa ajudar, que possa colaborar e incentivar cada um que está assistindo esse vídeo a ler a Tua palavra, a entender a Tua palavra, entender o Teu querer, a Tua vontade para cada um de nós, Pai. É a oração que Te fazemos, guarda essa leitura em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos lá, gente? Então, começando no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja uma separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Então nós temos aí, do capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 8, nós temos aí 2 dias. O dia primeiro e o dia segundo. Alguns comentários aqui que eu queria fazer. O primeiro comentário é sobre a noção de tempo nossa. A nossa noção de tempo hoje, de onde que ela vem, né? A nossa noção de tempo é importante a gente lembrar que o dia começa quando o sol se põe, quando o sol nasce, né? O dia começa quando o sol nasce e o dia termina quando o sol se põe, exatamente. E já é importante dizer que o tempo, no primeiro e segundo dia, a gente não tem ali o sol, a lua, não tem um sol para nascer, um sol para se pôr. Então a noção de tempo já fica um pouco diferente. Nós vamos ver que o sol e a lua foram criados um pouco depois. E também, nós temos também, é importante comentar, nós temos o senso do que é bom ou não, porque no versículo 4, se for voltar, você vê assim, e viu Deus que era boa a luz. Então, nós temos a noção do senso aí, né? O que é bom, o que não é. Isso era algo que não existia, né? Então, Deus já vem carregando isso. Não, isso aqui é bom, isso aqui não é. Então, já é importante a gente, olhar alguns elementos como esse nesse texto. Nós temos também a separação entre luz e trevas, nós temos várias separações aqui, né? Separação entre luz e trevas, separação entre as duas águas. Então é importante a gente ter essa noção de duas separações aqui. Não só de duas separações, mas do que é uma separação, né? De começam a ter dois lados, né? A luz e as trevas. As águas de um lado, as águas de outro. Isso é importante também, mais para frente a gente vai começar. Isso vai ser importante a gente lembrar dessas duas separações. Anote também esses pontos importantes aí. A noção de tempo, o senso do que é bom ou não e a separação. Mais uma vez, algo que é muito importante, quarto ponto aqui pra gente. O poder da palavra do Senhor. Ou seja, pela própria palavra dele foram criados céus e terra. Então, anote também aí o poder da palavra de Deus. Pela palavra dele foram criados céus e terra.
E o quinto ponto pra gente. O dia começava como? E disse Deus, e algo era criado. Né? Então, assim, quando Deus fala, algo é criado. Quando Deus libera uma palavra, algo é criado. E algo que trazendo pra gente hoje, quando Deus fala na palavra dele, a gente pode deixar de ouvir? A gente pode deixar de escutar quando Deus fala? Porque olha só, podemos deixar de ouvir algo que está sendo criado. Quando Deus libera uma palavra e você está lendo aquela palavra, você está recebendo aquela palavra, algo está sendo criado na sua vida, algo está sendo movido na sua vida, na sua história. Amém? Continuando então, né? A gente vai ler muitas coisas juntos e vocês vão ler muita coisa que vão poder compartilhar aqui nos comentários, no que vocês puderem. Então, vamos juntos. Continuando no versículo 9, diz assim: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Nós estamos no terceiro dia já. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Versículo 18. Para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então, alguns comentários aí sobre o dia terceiro, o dia quarto, quero fazer para vocês. Nós continuamos a presenciar o poder da palavra de Deus. Ele falava e algo era criado. Glória a Deus por isso. No versículo 11, nós vimos também que a árvore deveria dar fruto segundo a sua espécie. Você pode olhar na sua Bíblia aí, versículo 11. Uma macieira não deveria dar semente de laranja, por exemplo. Não era esse o propósito do Senhor. Por mais sem sentido que pareça, uma macieira dar uma laranja, né, Emerson? Mas assim, é pelo fato de estarmos acostumados com isso. Mas naquela época, tudo foi criado, algo criado do nada. Então tudo poderia ser de qualquer forma. Poderia ser uma macieira dar uma laranja, por exemplo. Mas não, uma árvore era a semente que a árvore dada era a semente conforme a sua espécie. Isso, cada árvore, cada erva tinha um propósito de dar um fruto específico. Assim como nós temos um propósito, nós fomos criados com um propósito específico. Amém? E mais uma coisa aqui, os luzeiros, o sol e a lua, anota isso aí. Os luzeiros, o sol e a lua aparecem no quarto dia, mas desde o primeiro dia já havia sido criada a luz. Então nós temos que ler esse primeiro capítulo entendendo, tendo essa noção que a luz criada no primeiro capítulo não era do sol, não era a luz que a gente entende por luz hoje, luz do sol. Isso pode parecer um pouco até confuso para você, né? Se for a primeira vez que você percebeu isso, como foi para mim. Mas é algo... vou deixar você pensar nesse aspecto um pouco e eu vou falar essa resposta no próximo vídeo. No começo do próximo vídeo eu vou falar da onde que vinha essa luz criada no primeiro dia, então, se os luzeiros só foram criados no quarto dia. Então, mais um ponto para você anotar aí nesse terceiro e quarto dia é que no Antigo Testamento podemos conhecer um pouco mais do caráter do Senhor, entender os princípios estabelecidos por Ele. Amém? Então vamos continuar aqui no versículo 20. Vamos lá. E disse Deus,
Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Então, alguns comentários aí sobre esse dia quinto. O versículo 21 e o versículo 22 são importantes aqui para a gente. Dá uma olhadinha neles aí. Nós temos aqui um direcionamento de Deus dado, né, para ali aquilo que Ele criou. Até aqui nós temos a palavra de Deus, Deus falando e algo sendo criado, Deus falando e algo sendo criado, Deus falando e algo sendo criado. No versículo 11 e no versículo 22, voltando um pouquinho no versículo 11, né, e versículo 22, são dois versículos que Deus dá um direcionamento. No versículo 11, e disse Deus: produza a terra erva verde e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Amém? Então, assim, Deus, ele acaba que é um direcionamento ali que ele dá, ele cria no versículo 11, no versículo 12 ele dá um direcionamento, ó. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. Então, Deus fala, é criado, mas ele também dá um direcionamento, ó, produza erva conforme a sua espécie, conforme o seu propósito. Então a palavra de Deus, ela gera vida, mas ela gera também princípio, ela gera um direcionamento para a gente. Né? No versículo 22, olha só. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, frutificai e multiplicai-vos. Então é um direcionamento dado ali por Deus. Amém? Anota aí mais um ponto para a gente entender. Então, continuando aí, versículo 24, vamos lá. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Essas bestas feras, gente, são os animais selvagens. Se você for ler na NVI, nova versão internacional, ela traz animais selvagens, tá? Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Uau, nós temos aí a criação do homem. Muito legal. Então, algumas observações que a gente tem aqui sobre o nosso propósito. Deus nos cria conforme o quê? A imagem dele. Conforme a imagem deles. Você vai ver o que eu falei deles. O nosso propósito, então, é refletir o caráter de Deus, pois fomos criados imagem e semelhança dele, conforme a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos aí acesso ao nosso propósito de vida. Glória a Deus. E nesse estudo nós vamos conhecer o caráter, conhecer a mente do Senhor. E aí, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai poder se assemelhar, se moldar a Ele. Amém? Então, um ponto muito, muito interessante, você tem que anotar isso aí, olha só. Quando diz a nossa imagem, o texto nos mostra que de alguma maneira Deus não estava sozinho na criação. Olha lá um ponto muito importante, logo aí em Gênesis capítulo 1. Mais para frente vai comentar um pouco mais, nós vamos continuar a leitura. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, nós temos aí um direcionamento, uma ordem do Senhor. Então,
a mesma palavra criadora agora estava dando um direcionamento, um princípio ali para o homem. Ó, multiplicai, enchei a terra, sujeitai. Quanta autoridade, né? Pois o Criador sabe como devemos agir e viver aqui nessa terra. Ele nos orienta de uma forma muito boa, visando o nosso bem. Vamos lá, continuando, versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Deus fala sobre os nossos direitos aqui na terra, aquilo que foi criado para nós. Olha só que lindo. Versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda aves dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Então, olha só, né? Deus dando mais um direcionamento ali, ó, as ervas, tudo aquilo, alma vivente, né? Os animais da terra serão para mantimento, e assim foi. Tá joia? Vamos lá, vamos continuar então. Algumas observações aqui. Nós temos aqui também desse versículo uma diferença entre o versículo 30 para o versículo 29, que no final do versículo 30 traz e assim foi, e no versículo 29 não aparece esse e assim foi. Tá? Porque algo interessante a gente se pensar, quando Deus ele dá um direcionamento, ele dá um princípio para ser seguido pelo homem, aquilo não acontece imediatamente. Deus ele dá, né, a chance do homem escolher se ele vai seguir esse princípio ou não. Né? Deus dá essa liberdade para o homem, então cabe a gente escolher se vamos seguir a palavra do Senhor ou não. Né? Se vamos seguir o direcionamento que Deus está dando ou não. Nós temos essa possibilidade, Ele dá isso para o homem. Então é importante já entender isso nesse capítulo 1, para quando chegar no capítulo 2 a gente já ter essa noção. Tá? Versículo 31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. Não, aqui aparece, olha que aparece aqui, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Interessante, né? No dia sexto, quando Deus criou o homem, ele fala, e eis que era muito bom. Olha só, olha só a relação que Deus já começa a criar com o homem. Não era bom, era muito bom. Glória a Deus, meu Deus. Glória a Deus mesmo. Então, terminamos por aqui esse capítulo 1. Espero que vocês tenham sido edificados e fortalecidos. Voltem agora no capítulo 1. Voltem no capítulo 1. Marquem o que se repete, as expressões que se repetem. Eu vou dar uma dica. Uma expressão que se repete, e disse Deus. Tem outras expressões que se repetem. Então volta aí no capítulo 1. Veja as expressões que se repetem. E eu quero também que você coloque no seu caderno também o que foi criado em cada dia, do dia 1 até o dia 6. Acho que é interessante você ter essa noção do que foi criado em cada dia. E também uma pergunta que eu vou começar o próximo vídeo falando, né? Como poderia existir luz no primeiro dia? Como que pode ter sido criada a luz no primeiro dia, antes de Deus criar os luzeiros, que é o sol e a lua? Que eles foram criados em qual dia? No quarto, né? Então, mais uma pergunta para vocês. Como poderia existir luz no primeiro dia, sendo que Deus só criou o sol no quarto dia? Sol e a lua, né? Então, fica aí essas três tarefinhas para vocês fazerem aí. E no próximo vídeo a gente vai começar já respondendo elas, e que você possa ser incentivado a estar cada vez mais próximo da palavra do Senhor. Deus te abençoe e vamos que vamos. Próximo vídeo vamos entender mais da parte do Senhor, mais aplicação para a nossa vida. E lembre-se de aplicar tudo aquilo que a gente leu hoje, tudo aquilo que a gente viu aqui nesse vídeo, e que Deus te fortaleça e te guarde. Deus te abençoe. E no próximo vídeo eu queria que você lesse o capítulo 2, tá? Para a gente já chegar no próximo vídeo já lendo o capítulo 2 mais uma vez, para a gente já entender algumas coisas importantes. Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde. Grande abraço.